A Érica, né, que é minha esposa hoje, ela teve depressão por muitos anos. Ela teve depressão, sei lá, uns 10 anos da vida dela. E desde criança ela sofreu bullying 6 anos na escola. Tinha uma menina lá que por 6 anos fez bullying com ela, a mesma pessoa. E assim, ela desenvolveu várias situações. Ela teve ansiedade, teve depressão, teve pânico, teve insônia. Assim, bem, eu acompanhei uma fase dessa, né, porque a gente está junto há 7 anos, entre indas e vindas. Né? Porque a gente teve um início de relacionamento muito conturbado, porque o Bruno veio com um monte de lixo para dentro desse relacionamento. E como é que funcionou? Eu vivenciei, cara, ela alucinando de tarja preta, assim, sabe? Falando sozinha de tanto remédio que ela estava tomando. Foi uma fase muito difícil para ela, né? E para mim aquilo não descia. Por mais que eu tivesse um problema, eu olhava e falava, isso é ridículo. Para de se vitimizar. Quem você pensa que é para ficar desse jeito, sabe? Ó, meu pai lá, tá, nem reclama. Eu usava isso contra as outras pessoas. Eu era esse cara. Eu era o cara que, apesar de ter um problema, eu falava que depressão era... Eu não falava que era falta de Deus, né? Mas depressão para mim era uma frescura. Pá, vai trabalhar, faz as coisas que você tem que fazer, cara. E eu até passei uma fase muito difícil, assim. Eu critiquei muito ela no começo por conta disso. Eu não entendi o que era aquilo, por mais que eu vivenciasse. Eu tive os meus momentos de não querer levantar da cama, de passar um final de semana dentro de um quarto, de não querer tomar banho, de não querer ver pessoas. Eu passei por isso. Sintomas de depressão. Aí, o que aconteceu? Foi até uma fase que a gente se separou. Eu estava morando em Porto Alegre. A gente se separou e ela conheceu a hipnoterapia nesse meio tempo. Ela viu um vídeo do Pyong na internet e ele estava falando, hipnose não é só entretenimento, hipnose tem a parte terapêutica, etc, etc. E ela foi buscar no Google. Aí ela achou alguém que fazia aqui em São Paulo, ela veio de Londrina para São Paulo, passou por o Dr. Carlos que atendeu ela. Ela passou por um processo, assim, ela fez uma sessão, cara, mudou a vida dela. Foi como se tivesse tirado com a mão a depressão dela. Uma depressão de 10 anos. Aí aquilo mudou a vida dela de uma forma. E quando ela falou pra mim, a gente, apesar de ter terminado, a gente mantinha contato, conversava. E quando ela falou pra mim que ela ia fazer isso, eu falei, você tá doido, você tá rasgando dinheiro, isso é um absurdo, não existe, etc. Eu critiquei muito ela. Só que o que aconteceu? Um tempo depois a gente voltou. E eu comecei a perceber as mudanças na vida dela. A forma como ela agia, as coisas que ela dizia, a forma como ela sentia, a pessoa que ela era. Eu comecei a se sentir diferente. E em momento algum ela tentou me convencer de alguma coisa. É uma frase que eu gosto muito, que é a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. E foi o que aconteceu comigo. Eu percebia nela as mudanças e eu comecei a achar interessante. Falei, cara, é legal isso. É bacana isso. Eu quero entender mais como é que é. Tá desse jeito. Aí eu tive a iniciativa de perguntar para ela. Aí ela foi me dando um caminho e eu passei por um processo de hipnoterapia. Mas tu não foi no mesmo dela? Não, fui num outro terapeuta. Ela deu detalhes de como é que foi para... A terapia dela? É. Sim. Como é que... Pode falar aqui? Posso. É assim, né? Ela até tinha, dentro da plataforma... Ela tinha gravado a terapia dela, mas ela falou que não queria que eu assistisse porque eu apareci na terapia dela. Entendi. Então ela sentou o cacete em mim na terapia, né? Entendi. Mas tipo, o que o cara fez? Qual foi a... Cara, ele voltou... Aquele mesmo processo que a gente falou. É como se ela, adulta, voltasse lá na cena e desse significados diferentes para aquelas situações que aconteceram, tirando aquela criança daquela cena, dizendo para ela que tá tudo bem, a partir de agora você não vai mais passar por isso. A partir de agora eu vou tirar você dessa cena. Aí tem ferramentas que a gente pode usar, tipo o PNL, né? Tira essa criança dessa cena ruim e leva ela para um lugar legal, um lugar gostoso, um lugar bonito. Que lugar é esse? Uma praia. Nessa praia eu quero que você converse com ela e diga que tá tudo bem. Que ninguém nunca mais vai machucar ela, ninguém nunca mais vai judiar dela e agora ela tá segura, agora ela tá protegida. E você vai e tira aquela criança de todas as cenas e resolve cada uma delas. Então tem que ter uma sessão antes para ela resgatar essas coisas e o terapeuta saber o que está acontecendo. Como é que funciona o processo? Antes de fazer a terapia, a gente sempre faz uma consulta de orientação, que é entender o que a pessoa tem, explicar para ela o motivo dessas situações acontecerem, que é algo muito próximo do que a gente fez aqui hoje, explicar como é que a mente funciona, mente consciente, subconsciente, etc., e dar clareza para a pessoa daquilo tudo que vai acontecer, o que é hipnose, o que não é hipnose. Eu não fico preso em hipnose porque eu não vou para lugar nenhum. Eu conto o segredo se eu quiser, não contra a minha vontade, porque eu não faço nada. Eu fico consciente o tempo inteiro. Eu tenho ciência de tudo que está acontecendo, ou seja, desmistificar e tirar aquelas coisas que possam te atrapalhar, porque duas coisas vão te impedir de passar pelo processo. Por exemplo, se você tivesse medo de alguma coisa aqui agora, você não ia passar pelo processo. Você não ia ter essa experiência que você teve. Se você tivesse pensar, cara, e se der errado? Cara, e se o Bruno fizer alguma coisa comigo? Cara, e se o Bruno pegar minha carteira e sair correndo, se fosse numa questão numa rua, por exemplo?
Na Paulista. Na Paulista sempre tem um pessoal que faz hipnose de entretenimento. Né? Só que assim, tem gente que passa correndo. O que esse cara aí vai querer? Aí de repente eu fecho o olho e vem um cara e pega a minha carteira. Entende? Então, gera essas coisas. Mas a gente está aqui num ambiente controlado. Você me conhece, a gente está aqui conversando. Você não teve um receio, uma preocupação que algo de ruim te acontecesse. Então, a gente tira todos esses mitos. Depois que a pessoa está preparada, a gente passa umas tarefinhas também, uns áudios de auto-hipnose para preparar ela a entrar no estado. O áudio de auto-hipnose é uma pessoa dizendo, feche os seus olhos. Agora imagine seus olhos bem relaxados, como se você não conseguisse abri-los. Pegue esse relaxamento, leve para o topo da sua cabeça, deixe descer por todo o seu corpo. Depois eu quero que você imagine agora o seu corpo bem pesado, como se você... E assim vai dando sugestões de relaxamento. Você vai se focando e se concentrando naquilo que você ouve. Quase entrei agora no transe. Porque se você está focado e concentrado, o processo acontece de forma mais fácil. Só faltou o durma aqui agora. A partir do momento que a gente passa essa tarefinha, a gente dá um período, né, de ali, 10 dias pelo menos para a pessoa treinar e ela chega para o processo pronta em relação à parte da hipnose, sem medo, entendeu como é que funciona. Ela vai para o estado de foco e concentração muito mais fácil, muito mais rápido. Aí a gente só entra com a metodologia terapêutica. Mas nesse processo ela também vem com algumas informações para tu saber onde é que está o trauma, para ela ir resgatar. Ela chega, o bate-papo é raso. A pessoa chega e fala assim para mim, para que serve a sessão, a consulta de orientação? Para me dizer o que você tem. E você vai chegar e falar para mim, eu vou falar assim, diferente de qualquer outro método terapêutico, a hipnoterapia ela tem algumas características bem pontuais. A começar, você não precisa me falar da tua vida. Não me importa a tua vida. Por quê? Tudo que você for me dizer vai ser consciente e você vai começar a querer justificar e não tem credibilidade. Bruno, eu acho que eu tenho ansiedade hoje porque quando eu era criança eu sofri bullying na escola. Pode ser que tenha a ver? Sim, mas será que é necessariamente a causa do problema? Na sua grande maioria, não. Entende? Então é objetivo. Você chega para mim e fala, Bruno, eu tenho ansiedade, eu tenho bruxismo, eu tenho insônia, eu tenho compulsão alimentar, eu falo e sintomas físicos. Aí é comigo essa parte. Eu gosto. Porque ajuda a dar direção na causa. Eu tenho uma dor na lombar muito forte, faz bastante tempo, mas eu estou até acostumado. Dor na lombar. Ok, o que mais? Eu tenho uma dor de cabeça frequente. E o que mais? Os meus ombros doem com muita facilidade. Assim. Eu não fiz nada, eu sempre sinto essa dor no ombro. Aí eu já começo a trazer algumas possibilidades. Né? O ombro, por exemplo. O que é essa situação que você está querendo? Assim, imagina que alguém te segura por trás e você está querendo escapar daquilo. Você levanta os dois braços. É como se você quisesse se soltar daquela situação. Eu tenho uma dor no meu cotovelo muito forte. O que você está querendo afastar de você? Entende? Então o corpo literalmente fala. Né? Então eu pego todas essas ferramentas, o que ela me disse, e a gente vai atrás da causa. O que é a causa? Tudo isso que ela me deu são sintomas, são palavras. Eu quero o que você sente. Na terapia eu vou dizer assim, eu vou te ajudar a trazer a emoção. A emoção é o norte do nosso processo. E eu vou dizer assim, o que de pior pode acontecer se você se mantiver da mesma forma que você está hoje? Aí a pessoa pode dizer, não sei, eu posso perder meu emprego, eu posso perder minha esposa, eu posso não sei o quê. E o que de pior pode acontecer se isso tudo realmente acontecer daqui para frente? A pessoa, minha vida está acabada. O que é acabar a sua vida? Aí a pessoa começa a se emocionar. Eu te ajudo a trazer a emoção. Aí a pessoa se emociona. Você passou por uma situação difícil. Né? Você falou emocionalmente e tal, na quarentena. Sim. Aí eu podia falar, o que você sentiu? Cara, eu senti um aperto, assim, uma angústia, uma coisa horrível. Aí eu falei, e quantas vezes você sentiu isso? Senti vários dias. E por que você acha que você sentiu isso? Cara, eu não sei, eu estava sozinho. Aí você, de repente, começa a sentir aquilo de novo. Porque a mente reproduz tudo aquilo. A partir do momento que você sente, a gente vai pro processo. Entendi. Eu perguntei isso porque tu falou, eu falo pra pessoa e conversar com ela criança, né? Eu resolver isso e tal. Mas não é que ela te falou que algum dia, quando ela era criança, ela tava na praia e tal. Não, ela não sabia de nada disso. Tu fala pra ela encontrar ela criança e fim de papo. Vai lá e fala contigo quando ela é criança. Como é que funciona o processo? O que é uma informação vinda do subconsciente, que a gente diz dentro do contexto terapêutico? Quando você vai trazer, pode ser que você traga informações que você se lembra aqui e agora conscientemente. Mas a boa parte das informações são informações que você não tem consciência. São informações que o subconsciente trouxe. Só que elas vêm com pouca precisão de informações, de dados. Assim. Como assim? O que é uma informação vinda do subconsciente? Por exemplo, escolhe uma cor, preto ou branco, preto ou branco, preto ou branco. A primeira cor que vem na tua mente agora é? Preto. Por quê? Eu gosto. Tá, por quê?
hardcore, rock. É isso. O que você vier de informação agora é consciente, não tem credibilidade. Eu podia ter te dito rosa ou verde-limão. Você escolheu uma das cores. E você pode detestar as duas. Quem traz essa informação, a primeira informação que vem é subconsciente. Ah, então não é por causa do rock. Não, isso é só uma justificativa. Entendi. Entende? Saquei. Então, qualquer outra coisa, se eu ficar te apertando, por quê? Por quê? Ah, por causa do rock, porque preto emagrece, porque preto é legal, porque preto não suja, porque preto isso, e começa a trazer um monte de coisa que é tudo informação consciente. A primeira informação que vem dentro do processo é subconsciente. Eu podia ter te dito 2 cores que você detesta, que você nunca usaria, e a tua mente escolheu uma delas. Quem escolhe? Subconsciente. Então, dentro do processo terapêutico, a gente vai fazendo perguntas rápidas de 2 possibilidades. Por exemplo, eu quero que você vá para a primeira vez na sua vida que você teve acesso a essa emoção que você está sentindo. Aí eu vou te perguntar, dia ou noite nessa cena? Dia ou noite? Dia ou noite? Dia ou noite? Dia. Você está vendo alguma coisa? Foi a primeira coisa que veio. Uhum. Tá, mas aí a gente precisaria ter trazido uma emoção. Tá? Estou falando para uma pessoa que está dentro do processo terapêutico e se emocionou. Entendi. Então, por exemplo, o João se emocionou no comecinho da terapia. Eu estou cansado de ser assim, eu me sinto um bosta, eu me sinto um nada, isso está acabando com a minha vida e o cara começa a chorar. Vai para a primeira vez que você sentiu isso. Quando ele acessar a emoção, tu... É isso. Porque o subconsciente é literal. Diferente do consciente que é mimizento. Então vai para a primeira vez. Ele sabe qual é a primeira vez? Não, porque saber é consciente. Eu não quero essa informação. João, a primeira vez, dia ou noite nessa cena? Dia ou noite? Dia ou noite? O João não está entendendo nada. Ele diz, noite? Dentro ou fora de algum lugar você está? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Dentro? Sozinho ou acompanhado nessa cena? A primeira coisa que vem na tua mente. Sozinho? Qual a idade? O primeiro número que vem na tua mente agora, João? 6 meses. O João lembrou de alguma coisa? Ele viu alguma coisa? Não, o João só está sentindo. De onde vem essas informações? Subconsciente. Imagina, por que eu não entendo? Por que se eu tivesse dito para você verde, limão ou rosa, você teria dito uma cor e eu ia te perguntar por quê? Você não ia saber por que dizer. Por quê? Não sei. O João está entendendo? Não. Porque quando eu pergunto para o João dia ou noite, o João diz noite... É como se a gente estivesse ajudando ele a montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça é composto por várias peças. Quando ele diz noite, ele está dizendo uma peça. Se eu boto uma peça na tua frente aqui agora, você consegue entender o quebra-cabeça inteiro? Não. Não dá. Por isso que a gente não entende. Quando eu digo, ele diz noite, é uma peça. Dentro, sozinho, 6 meses de vida. Dentro de que lugar, João? Estou dentro de um quarto. E dentro do quarto? Berço. Aí eu tenho várias peças. A cena é importante para mim? Não. O que importa é a emoção. João, como é que você se sente no quarto, no escuro, no berço tão pequenininho com apenas 6 meses de vida? Aí o João começa a se emocionar. Aí você vê um cara de 35 anos assim, barbudão. Nossa, eu sinto uma angústia, um aperto no peito, uma sensação de abandono e rejeição. Aí você vê um cara de 35 anos barbudo chorando porque se sentiu abandonado e rejeitado no berço. E aí dentro tu pede pra ele acalmar essa criança. Agora eu falo com o João adulto daqui do agora. João, eu quero que você imagine que você... Eu tô sendo bem didático, tá? Eu quero que você imagine que você vai voltar lá naquela cena e vai tirar aquela criança de lá. E vai dizer pra ela, Joãozinho, tá tudo bem, cara. Você não foi abandonado, você não foi rejeitado. Tua mãe tá na cozinha preparando a tua mamadeira, daqui a pouco ela volta. Fica tranquilo que eu tô aqui contigo. Nada de ruim vai te acontecer. Próxima cena, Joãozinho, aí vai. E assim vai ajudando criança por criança. Chega uma etapa do processo que é muito interessante, que eu vou dizer assim, João, volta lá naquela cena do berço de novo. Tô lá. Como é que você está se sentindo agora, sozinho, no berço? Tô bem. Mas cadê aquela emoção negativa que você estava sentindo? Não sinto. Tenta buscar aquela emoção. Você não estava se sentindo abandonado e rejeitado no berço? Não tô sentindo. O que aconteceu? O João ressignificou. Próxima cena, com 3 anos, como é que você tá? Bem. 7, bem. 15, bem. Cadê a emoção? Não sei. Não tô sentindo. A mente do João não tinha criado um padrão de emoções negativas, de abandono e rejeição. A partir da criação de um padrão surge um sintoma, um comportamento para me proteger e evitar que aquilo aconteça comigo de novo. O que acontece quando eu volto uma por uma das situações, ressignifico cada uma delas, dando novos significados, quebrando o padrão que a mente havia criado. O que acontece com o sintoma ou o comportamento? Que antes estava ali para me proteger, sabendo que agora não estou em perigo. Não precisa mais. Por consequência, ele some. Caralho, que loucura. Eu tô em transe só da conversa. E tu nem tá tentando me hipnotizar aqui. Será?
Então, no fim das contas, o ser humano adulto, nós todos somos crianças gigantes vivendo a partir de traumas. Eu gosto de dizer que eu não trato adultos na terapia, eu só trabalho com crianças. Infâncias. Tu volta na infância do cara. Só trabalho com crianças.